Olá, bem-vindos, bem-vindas a mais uma live aqui na nossa página. Espero que todos estejam bem. Quem assistiu ao vivo e quem vai ver isso daqui por gravação. Então, vou dando uns minutinhos para as pessoas ao vivo entrarem, se possível nesse horário, que eu sei que não é fácil para todos, mas eu resolvi fazer mesmo assim, porque muitos depois assistem com calma, enfim. Do que nós vamos falar hoje aqui na nossa live? Nós vamos falar sobre 3 competências do futuro. Deixa eu arrumar aqui, gente. Futuro presente, né? Futuro que já está aí na nossa porta, futuro que já nos pede muitas coisas novas, futuro que coloca já muitos profissionais à prova, né, nas suas habilidades, nas suas competências, e também para profissionais que estão aí buscando uma nova colocação, uma nova posição no mercado, um novo caminho profissional. E a ideia aqui hoje é trazer esse conteúdo relevante para vocês. Depois eu vou disponibilizar no meu blog um texto falando sobre isso também, para que ajude vocês a fixar esse conteúdo e a buscarem, né? Buscarem o desenvolvimento dessa competência tão importante para todos nós. Para quem não me conhece, meu nome é Débora Toschi, eu sou psicóloga de formação e nos últimos 7 anos venho me dedicando a desenvolver profissionais que estão ou em mudança de carreira ou em processo de recolocação, ok? Então vamos lá. 3 competências que nós vamos precisar desenvolver, utilizar daqui para frente, né? Eu acho que uma parte antes de entrar nesses 3 elementos, eu gostaria sempre de reforçar o que eu já venho falando há muitos anos por ter sido de RH, por já estudar nessa visão de futuro do trabalho e ainda vejo muitos profissionais pensando em deixar isso para a empresa decidir, né? Oi, Valéria. Oi, Gi. Boa tarde, sejam bem-vindas. As pessoas no passado, e eu vivi isso como profissional, como gestora na área de RH, a gente sempre quando vai buscar um emprego novo, eu quero uma empresa, né? Ontem mesmo eu estava lendo material de um cliente e ele escreveu, o que eu quero dessa empresa? E um dos elementos era ter uma possibilidade de crescimento, ter capacitação para me desenvolver. E aí até eu brinquei com ele e falei assim, coloque, acrescente nessa sua lista da expectativa, né, em um novo trabalho, que você também quer novos projetos. Por que eu falo isso? Porque aquilo que era assim tão às vezes dependente da área de RH, da liderança, para que eu me desenvolvesse, para que eu receba o feedback, para que eu tenha o meu plano de desenvolvimento individual, isso cada vez vai ser menor nas empresas. As empresas não vão se responsabilizar tanto quanto já se responsabilizaram no passado pelo plano de desenvolvimento dos seus profissionais. Por quê? Porque isso tem que estar dentro de cada profissional. Ele vai ter que ter a sua agenda, a sua pauta em buscar o seu desenvolvimento, seja através de cursos, seja através de mentoria, seja através de ferramentas de autoconhecimento, para que ele esteja em desenvolvimento constante, né? O que eu chamo de se requalificar constantemente, né? A gente tem ouvido muito falar de um termo chamado lifelong learning, que é você aprender durante a vida, e isso já é uma realidade, né? As empresas não querem mais profissionais dependentes delas para que isso aconteça em suas vidas pessoais e profissionais. Então,
Na verdade, o primeiro alerta que eu quero fazer aqui é que cada um que vem assistir esse vídeo tenha essa consciência. Não fique mais esperando que a área de recursos humanos é a principal responsável por desenvolver quem você é, porque o futuro do trabalho já está mudando. Eu falo isso há mais ou menos uns 3 anos, que os formatos de trabalho iriam mudar, e com a pandemia isso está crescendo cada vez mais, não só burocraticamente, pelas nossas leis trabalhistas, mas também nos formatos de contratação, porque quanto mais as empresas puderem ter espaço para fazerem contratações em formatos diferentes, na sua formalidade ou na quantidade de horas, ou se é home office e futuramente, né, metade home office, metade não home office, isso tudo já mexe com o formato, né, de trabalho. Então, isso mostra também um desprendimento daquele modelo clássico do passado. Então, as pessoas que continuam batendo o pé, né, querendo que seja só daquela forma que foi antigamente, e principalmente no que se diz respeito ao seu desenvolvimento, elas já estão, vamos dizer assim, perdendo pista, perdendo área, né, perdendo oportunidade de se posicionar de maneira diferente e atual, né? Outra coisa também que eu até compartilhei um texto hoje no meu LinkedIn falando da autoconfiança. Ela não tá na minha lista aqui, mas eu tomo a liberdade de colocar. A autoconfiança também é uma competência cada vez mais necessária, porque às vezes a gente num processo seletivo tem muita equidade no que se diz respeito à técnica, no que diz respeito à formação acadêmica, às vezes anos de experiência, projetos nos quais as pessoas se envolveram, e fica aquele detalhe, né? Aquele ajuste fino, aonde vai estar a nossa decisão. E a autoconfiança, ela às vezes vai ajudar nesse momento de decisão por parte do entrevistador, porque ela percebeu isso através da pessoa, uma pessoa que ela veio, né, com uma capacitação diferente para a entrevista, ela se colocou de maneira diferente, ela se colocou com mais propriedade, ela soube trazer exemplos, né, de vivências, experiências, projetos, competências, dificuldades, erros, acertos, e isso a gente consegue transparecer sendo autoconfiante. E a autoconfiança, ela não é algo que a gente, não, agora eu quero ser autoconfiante, eu vou começar a ser assim. Ela vem a partir do momento que a gente vai nutrindo o nosso autoconhecimento, né? Então, eu já abro aqui para 4 competências, eu coloco a primeira como a autoconfiança sendo fundamental. Ou mesmo se você não está em recolocação, a gente sabe que dentro de uma empresa, num projeto que a gente vai escolher um time ou que a gente vai dar uma promoção, essa autoconfiança, esse autoconhecimento, ele faz a diferença no nosso momento de decisão. Tudo bem até aqui? Para quem está aqui, me vai dando coraçõezinhos, um joinha, se o som está chegando legal para vocês, porque vocês reagindo de alguma forma a minha possibilidade de saber se está tudo certo por aqui, né? A gente não tem esse indicador através do Instagram, mas eu acredito que sim. Vamos lá. Bom, então a nossa primeira competência, e nessa competência, nesse trio também virá habilidades. Obrigada, Germânia. Então tá chegando bem. Valquíria, seja bem-vinda. A primeira competência é a criatividade, né? Criatividade no sentido não só de você criar coisas, né? Porque quando a gente falava de criatividade no passado, eu mesma não me achava uma pessoa criativa, né? E eu ficava, meu Deus, eu tenho que ter um lado artístico, né? Para poder
mostrar a minha criatividade. Às vezes, quando eu ia para a dinâmica de grupo, eu ficava desesperada se eu ia, de alguma forma, conseguir mostrar algo criativo. E, na verdade, a criatividade que a gente está falando aqui, necessária para esse momento e para o futuro, é uma criatividade que não é uma criatividade só artística. Ela pode até ser uma criatividade mais artística, dependendo da área em que você está. Mas é uma criatividade de pensar diferente, de sair do mundo comum, de ter um olhar crítico, né, para o que você faz, como você faz, na equipe em que você está, e você poder contribuir com sugestões criativas. Né, eu lembro de um case muito antigo, de uma companhia aérea que decidiu colocar, vocês já vão lembrar qual é a TAM, um tapete vermelho quando a gente embarcava, e isso veio de uma funcionária da manutenção que foi criativa, viu? Parece que é uma discussão dos gestores, enfim, e trouxe uma sugestão do tapete vermelho, né? Então não foi algo artístico, foi algo criativo no sentido de pensar fora da caixa. Então, quando você consegue transparecer essa criatividade no seu ambiente profissional, no projeto que você participa, no seu negócio, né? Ou mesmo durante a entrevista, se você sente que existe espaço para que você apresente o seu lado criativo, o seu lado que pensa fora, né, do modelo clássico e pode contribuir, isso vai ser super bem-vindo. Por quê? Porque estamos num tempo de contribuição. Existe uma expectativa do perfil profissional que as pessoas venham a contribuir cada vez mais com ideias, de colocar o seu olhar, emprestar o seu olhar para o seu gestor, para a sua empresa, para o projeto em que você participa. E se você é uma pessoa que está ali por muito tempo só recebendo informação e nunca colocando algo à disposição dessa equipe, à disposição desse gestor, você também acaba perdendo espaço, né, para se destacar naquilo que você faz. Então, existe um serviço, inclusive, do LinkedIn, que eu recebo várias perguntas de profissionais buscando aconselhamento de carreira por trabalhar, né, nessa área, e muitos perguntam como eu faço para me destacar. Eu fiz até um vídeo recentemente sobre isso. Como eu faço para o meu gestor me perceber, principalmente agora em tempos de pandemia, que as pessoas estão no home office, então não está ali naquele ambiente que às vezes até indiretamente a gente consegue, né, avaliar a postura, a disposição, comprometimento e outras coisas. Então é um novo desafio. Então, essa ferramenta da criatividade, no sentido de você contribuir com o seu olhar diferente, agregando valor, ela vai ser cada vez mais necessária. Porque você faz uma colocação, traz uma ideia, ouve uma ideia de alguém, mas de repente aquilo não está tão redondo, você pode, né, contribuir com uma informação adicional, uma ideia adicional, e aí você uniu forças e sai algo novo ali no teu espaço de trabalho. Então, a segunda, né, competência que eu quero trazer, depois da autoconfiança, é essa criatividade. Então, a minha provocação para você é: o quanto você tem tido um comportamento criativo no seu ambiente de trabalho, seja, né, num emprego, seja no seu projeto, seja num negócio, o quanto você tem se provocado e se estimulado para ser criativo e trazer ideias novas com uma certa periodicidade, porque isso daqui para frente vai fazer cada vez mais diferença, ok? O segundo ponto é a capacidade de decidir. Ah, Débora, mas eu não sou gestora, ou eu não sou dona do meu negócio, então eu tenho que seguir ordens, eu tenho que seguir metas, então eu não tenho muito que decidir. Não, você vai ter que decidir sim, todos os dias, isso tem um estudo. Todos os dias nós somos convidados a tomar diversas decisões, desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir. E por que a competência de tomada de decisão vai ser cada vez mais importante?
Porque você agora, gestor ou, né, pessoa do time, ou você que está começando uma trilha profissional nova, como consultor ou com seu negócio, você vai ser convidado a tomar decisões cada vez mais. Então, aquela postura mais de espectador, né, de esperar, né, algo do outro para um comando, para que eu faça alguma coisa, isso não mais vai acontecer e ser esperado de você. Vai ser esperado que você se antecipe na tomada de decisão na medida do possível, que você tome decisões que às vezes saem, né, daquilo que é só esperado para você. Quando eu fiz o vídeo falando de como se destacar no ambiente de trabalho, eu trouxe um termo que chama extra mile, que é a milha extra, você ir além daquilo que você faz. Então, sabe, entregar um pouco mais do que é esperado de você. Então, a terceira competência que eu coloco aqui é a tomada de decisão. E se você é uma pessoa que você percebe já na sua vida que você tem dificuldade de tomar decisões, eu aconselho você a buscar um trabalho que ajude você a destravar e a ser uma pessoa mais segura para ter tomadas de decisão. O que acontece também nos dias de hoje? Os gestores, né, que estão ali tendo que driblar agora a gestão à distância. Nem sempre, se a gente já tinha dificuldade no ambiente corporativo de ter as pessoas tão próximas o tempo inteiro, né? Eu participei de empresas grandes e às vezes nem sempre os nossos gestores estavam imediatamente disponíveis e a gente precisava tomar decisões, né, dentro do escopo permitido, claro, porque somos inteligentes e respeitamos a nossa hierarquia. Mas nós éramos convidados a tomar decisões com uma certa agilidade. Então, se você não tem essa competência bem desenvolvida, você vai ficar, né, com o seu freio de mão puxado, você vai ser uma pessoa mais espectadora, aquela que espera ser acionada para fazer algo, e isso também não vai mais te facilitar no atual e futuro mundo do trabalho. Tudo bem até aqui, gente? Alguma dúvida dessas três competências? Autoconfiança, criatividade e tomada de decisão. Vocês têm alguma pergunta sobre essas competências? Se sim, coloquem aí no chat ou tem um quadrinho com uma interrogação e vocês podem fazer a pergunta de vocês pelo quadrinho e no final eu respondo, tá bom? Ou para quem está assistindo depois essa live, deixa aí nos comentários as suas dúvidas sobre as competências e eu respondo todo mundo. Muito bem, quarta competência, né? A capacidade de, vamos dizer assim, eu acho que ela é mais uma habilidade do que uma capacidade. Ela é uma habilidade social. Vocês já pararam para pensar nisso? Uma habilidade social. O que é uma habilidade social? Quanto mais eu vivo num mundo em que eu posso trabalhar remotamente, em que eu vou ter que exercer mais autoconfiança, eu vou ter que tomar mais decisão, e não vou ter as pessoas ali ao meu lado, né, o tempo todo, que às vezes a gente virava a cadeira, estava na baia do lado, a gente já falava com a pessoa, ou a gente levantava, ia para o outro andar, ia para outra sala e já interagia, ou pegava o telefone da própria empresa, discava o ramal e falava com essa pessoa. Hoje a gente não vai mais ter isso assim o tempo todo, né? Os modelos estão aí com grande tendência de mudar esse formato, e esse formato do home office vir para ficar, ou full time ou part time. Então, nós vamos ter que ter habilidade social, de poder interagir bem com as pessoas, de poder não nos isolar, né, do nosso time, ou mesmo das nossas áreas parceiras, manter essa comunicação, manter essa troca, mesmo à distância.
né? Porque a gente não vai mais poder ter a desculpa ou estar preso aos espaços físicos, né? Porque eles não vão mais existir com tanta frequência. Então eu preciso treinar, se eu já não tenho naturalmente, essa habilidade social, né? Falando ali das pessoas com as quais eu interajo, seja pessoas do meu time, seja com a minha liderança, seja com fornecedores, né? Que a gente tem, parceiros. Né? Se a gente trabalha como consultor, no meu caso, nós temos parceiros, então nós temos que estreitar o nosso contato com esses parceiros, manter essa habilidade social ativa, para que a gente não perca as relações e continue nos ajudando e nos apoiando mutuamente, né? Vamos dizer assim, é um componente do trabalho em equipe, né, importante, é um pilar importante para nós daqui para frente. Então, essa é uma versão da habilidade social. A outra função da habilidade social é o seu posicionamento digital. É interessante que no começo desse ano eu destaquei ali na minha bio as habilidades para 2020. E já antes, né, de pandemia, era esperado que as pessoas desenvolvessem o seu posicionamento no mundo digital. Olha só, gente, antes de tudo isso acontecer. Imagina agora, né? Então, a sua marca pessoal, né, social, também no digital, ela precisa ser presente. Então, assim, como eu me coloco nas minhas redes, né? Como eu me posiciono nos meus canais de comunicação, seja canais que as próprias empresas têm, né? Porque elas têm as suas ferramentas de intranet, de comunicação, enfim, ou as redes sociais que nós usamos aí em comum, LinkedIn, Instagram, o próprio Facebook, como você se posiciona digitalmente, socialmente, quando você entra numa reunião à distância, né? Quando você entra num treinamento em grupo à distância. Então, tudo isso é um olhar que a gente não tinha muito, né? Um músculo que a gente não tinha muito acionado e não tinha muita preocupação em cuidar dele. Mas daqui para frente, cada vez mais. Eu dou um exemplo meu para vocês, né? Quando eu comecei a fazer a reconfiguração do meu trabalho nos últimos meses, eu fui buscar apoio em mentoria de pessoas que estão mais, vamos dizer assim, atualizadas nesse mundo digital, né? Tanto influencers, que eu sinto que tem um posicionamento interessante, profissional, nessa linha da comunicação digital, da marca pessoal na comunicação digital, quanto também receber mentoria direta, né? Então, eu comecei a mudar a minha forma de comunicação no Instagram e no LinkedIn, que são as minhas principais ferramentas de interação com a minha audiência, vamos dizer assim, né? Quem diria que um dia eu ia ter que ter preocupação com a minha audiência. Vocês aqui são a minha audiência, né? Quem estiver aqui no ao vivo e quem assistir depois é a minha audiência. Então, eu preciso ter essa habilidade social. Eu preciso ter essa preocupação da minha marca pessoal no digital. Porque mesmo que a pessoa já tenha tido um contato comigo anteriormente, se eu não tiver uma presença hoje no digital, eu perco também campo na minha área de atuação. Então, isso vai para tudo, gente. Isso vai para quem é funcionário de empresa, isso vai para quem é empreendedor, isso vai para quem é consultor. Porque às vezes as pessoas brincam, né? Antes era qual era o seu número de telefone ou qual é o seu site, né? Não que as pessoas não peçam isso, mas hoje é meio assim, qual que é o seu Instagram? Qual que é o seu WhatsApp? E se você não tem uma certa habilidade, né, para lidar com esses canais e saber utilizar ao seu favor, respeitando e cuidando da sua marca pessoal, como fica? Você é quase um ser, aspas, né, exagerando aqui, inexistente.
porque isso vai ser solicitado de você. Ou outras ferramentas, né? Eu comecei uma parceria nova com uma empresa de orientação de carreira, e eu até então, para projetos de parceria, eu estava muito acostumada com o Trello, que é uma ferramenta, né, de gestão de projetos, enfim, para a gente se comunicar. E aí agora eu tive que aprender uma ferramenta nova, que é o Slack, porque essa empresa ela usa essa ferramenta. Ela é muito similar com o Trello, mas é uma ferramenta nova. E eu vejo, né, que mesmo ali pessoas que são meus pares, vamos dizer assim, às vezes não estão tão atentos ou respondem, né, com uma certa assiduidade, ou quando chega alguém novo, né, essa semana mesmo uma colega nova no grupo de especialistas chegou, se apresentou, sabe, interagir com essas pessoas, dar boas-vindas para essa pessoa. Então isso é eu exercer a minha habilidade social, né, como prestadora de serviços. Então, essas são 4 competências, e essa última eu chamo mais de habilidade do que competência, que você hoje e futuramente precisa desenvolver. As empresas já estão tendo que solicitar cada vez mais recursos tecnológicos para manter, né, as pessoas unidas, recursos para manter a agilidade, para manter a comunicação, para o trabalho fluir à distância. Então, se nós não corrermos atrás da parte que nos cabe, né, nós comprometemos a nossa performance também, tá bom? Então, esse era o meu recado de hoje. Deixa eu ver como a gente tá de tempo, até que tá tranquilo. Mas retomando, né? Eu acrescentei aí, para quem chegou no final, uma outra competência, que é a autoconfiança, né? Que é alimentada, retroalimentada, requalificada através do autoconhecimento. Depois nós falamos da tomada de decisão, porque estamos num mundo cada vez mais solicitando pessoas ativas, pessoas protagonistas e não espectadores que só esperam o que o outro vai solicitar, mandar, enfim. A criatividade no sentido de trazer valor para o que você faz, com quem você faz, ser convidado a pensar, né, aquela velha frase fora da caixa, e assim você acrescentar valor para a tua equipe, para o teu projeto, para o seu empreendimento, né? E por último, o que eu chamei de habilidade social, que é essa forma de se conectar e de se posicionar, conectar com os outros agora mais distantes, pelo menos por enquanto, e de se conectar usando e tendo abertura para as diversas ferramentas que hoje o mundo do trabalho, vamos chamar assim, pede que utilizemos, né? Eu dei um exemplo meu recente, aprender uma ferramenta de gerenciamento de equipe, porque a parceria que eu faço usa essa ferramenta. Então, é isso que eu tinha para trazer para vocês hoje. Quem está aí no ao vivo, tem alguma pergunta, alguma dúvida, alguma curiosidade, quer acrescentar alguma coisa? Eu vou beber uma água aqui, porque tá calor e a gente vai falando muito. Ou eu fui super didática, assim, que vocês não têm dúvida nenhuma. Sem perguntas, sem dúvidas, curiosidades, preocupações. Isso assusta ou isso estimula quem tá aí e precisa pensar com esse olhar crítico? Vamos ver se alguém se habilita, se alguém toma a iniciativa e tem autoconfiança para colocar algo aí no chat. Porque se tiver tudo super claro, super cristalino, cá estamos com o nosso recado de hoje, né? A minha intenção é estimular vocês, independente do lugar em que vocês estejam, a essa requalificação constante. Não tem idade, não tem tempo, mais.
né? Ontem eu postei uma reportagem que saiu, acho que é Você S.A., falando de um programa da Oracle para pessoas com 50 a mais, para aprenderem a programar, porque é uma demanda no mercado. E por outro lado, existe um grupo que a gente sabe que, por mais otimistas que sejamos, ainda tem algumas áreas com mais dificuldade, e muitas pessoas nesse tempo vão precisar se reconfigurar, se requalificar, não só naquilo que fazem, né, mas em ter o pensamento criativo para fazer coisas novas. Porque por um tempo essa acomodação do desemprego, ela vai solicitar carreiras paralelas, né? Nem que seja por um período, ou quem sabe até você começa algo novo e se descobre, né? Às vezes na pressão, às vezes na dificuldade, a gente descobre coisas novas, habilidades novas, talentos novos, a gente se encoraja pela pressão do momento em dar um passo que de repente a gente não tinha tanta coragem ali quando estávamos mais na zona de conforto. E as pessoas vão precisar começar a serem criativas em suas carreiras, né? Eu costumo trabalhar com os profissionais que eu atendo pelo menos 3 opções. Eu gosto de trabalhar com a opção, né, mais comum esperada, que é aquilo que eu já faço, e me reposicionar no mercado com aquilo que eu faço. Uma versão melhorada, né, aquilo que eu sei, que eu faço bem, que eu já chego jogando, mas pensar de maneira criativa em formatos diferentes, e ter um terceiro ponto para que você possa pensar numa nova trilha profissional. Deixa eu ver aqui que a Roseli está colocando. Me assusta um pouco porque não uso muito minhas redes criando conteúdos. Tenho que começar a me forçar a usar essas ferramentas. Roseli, é forçar mesmo. Falando aqui, sendo muito sincera com você. Não é uma parte... Essa parte aqui eu gosto, né? Eu me preparo, eu leio, eu me capacito. Graças a Deus, porque eu sei que é Deus que me dá esse dom da comunicação. Então, para mim flui um pouco mais fácil, mas as outras áreas não são tão fáceis para mim. Eu tenho que forçar mesmo a ter essa disciplina, né, nas redes sociais, tanto aqui quanto no LinkedIn. O LinkedIn mudou muito, e isso independe se a gente é consultor, se a gente tem um business ou se a gente está buscando uma posição no mercado de trabalho. A ferramenta, ela vai te colocar em evidência, te engajar mais com pessoas à medida que você contribui com a rede. Não só criando conteúdo, mas você ajudando a distribuir conteúdo. Então, por exemplo, eu não sei se você estava aqui quando eu falei, que eu compartilhei hoje um texto que fala sobre autoconfiança. Então, por isso que, né, o título da live eram 3 competências, mas eu incluí esse texto que eu li agora no horário do almoço e compartilhei lá no LinkedIn. Então, às vezes a gente ainda não tem o exercício da escrita, do criar, né, da nossa cabeça, mas ajudar a pulverizar as ideias. Então, esse é um bom exemplo, depois dá uma olhada, né? Eu compartilhei esse texto da Sofia e fiz um comentário com o meu olhar a respeito em cima. Então a ferramenta vê isso como positivo. O índice que eles medem lá do seu Social Index, que chama, é o SSI, ele vai ver isso com bons olhos e vai gerar pontuação para você na ferramenta. Então as coisas mudaram, né? E a gente precisa, respeitando os nossos limites, começar a incluir coisas novas, sendo criativos, né, nesses canais que hoje estão disponíveis. Porque eu vou dar um exemplo também. Hoje eu fui me comunicar com uma pessoa
que me foi indicada, e eu entrei no LinkedIn para ver se é uma pessoa que está ativa na ferramenta, né? Porque isso, para mim, Débora, já diz algumas coisas. E eu vi que é uma pessoa que não é ativa no LinkedIn. Então, não que eu desconsiderei a interação, mas eu usei um caminho clássico. Então, eu usei um e-mail, né, falando o que eu gostaria ali de falar, enfim, a pessoa já respondeu, tá? Então, não é uma pessoa de LinkedIn. Mas, dependendo de como você quer se posicionar, o que você está buscando, né? A pergunta, antes de tudo isso que a gente está falando, mas que independente do que a gente está falando aqui, eu acho que tem que se atualizar sim, eu acho que tem que se forçar sim, não é legal, eu falo com experiência própria de quem vive isso todo dia, mas eu acho que independente de qualquer coisa, você tem que estar lá de alguma maneira, mais intensa ou menos intensa, dependendo do que você quer. Então, aí você tem vamos dizer assim, uma desculpa, né? Vamos dizer, algo que te ajude. Não, na minha área não é tão necessário. Porque o que acontece? Tem gente que não olhava mais, nem sabe, né? As funções, por exemplo, novas que o LinkedIn tem. Então, ficou lá 10 anos, 20 anos no mercado, tá voltando agora e aonde que vai se posicionar? No LinkedIn. E se não conhece, não trabalha, não vai rolar. Né? Eu com os clientes de recolocação, a gente fala de LinkedIn, a gente trabalha o LinkedIn, a gente checa os indicadores do LinkedIn, mas eu acompanho esse pessoal de recolocação por um mês. E depois a gente tem uma sessão de acompanhamento depois de 45 dias que o projeto encerrou. Mas existe algo que eu não posso fazer por eles, que é a atividade deles na ferramenta. Então, tem uma pessoa mesmo que encerrou um projeto de jornada de recolocação comigo, é uma pessoa da área financeira, tem muita dificuldade de interação com rede social. E eu falei, cara, eu vou ficar de olho na sua rede, se você está interagindo, porque não adianta a gente ter uma aula de LinkedIn aqui, eu explicar o que está atrás da ferramenta e qual é a parte que cabe a você e você não acionar. Eu não posso fazer isso, entrar lá, buscar, sei lá, vou falar qualquer coisa, uma reportagem do Estadão, ou do Ricardo Amorim, ou de outro economista que tem a ver com a sua área e publicar no seu feed e fazer um comentário com o seu olhar. Eu não posso fazer isso. Isso é o seu trabalho, principalmente agora que você está num processo de recolocação. Então eu entendo, mas te encorajo a forçar um pouco a barra. E depois você vai encontrando o seu jeito, a sua periodicidade, o que flui mais naturalmente para você. Espero ter ajudado e respondido. Feliz de ver você aqui. Alguma pergunta a mais, gente? Das nossas 3 que viraram 4 competências? Se não, vamos encerrando por aqui. Eu espero ter ajudado vocês que passaram por aqui no ao vivo. Espero contribuir provocando positivamente quem assistir essa live depois. Vai ficar gravada, né, aqui na minha página. E eu tinha prometido que nesta live nós teríamos um sorteio para quem assistir. Então, hoje é quinta, eu vou deixar para deixa eu pensar aqui, até amanhã à noite. Eu fiquei de sortear uma mini mentoria. Então, você que assistiu, depois você vai lá, já assistiu, já sabe, vai poder responder. Vai lá nos comentários quando eu salvar a live e escreve quais foram as 4 competências que eu
expliquei e trouxe para vocês aqui hoje. E aí eu vou ver quem respondeu. E quem responder, como é a semana do cliente, quem votou, escolheu uma mini mentoria e vai ganhar essa mini mentoria. Para quem quer saber mais como a mini mentoria funciona, na minha bio tem um link do Linktree, que tem ali uma série de canais meus, né, falando de presença social. E a primeira eu deixei em destaque a mini mentoria. Então você já clica ali, já vai entender o que é esse serviço. Infelizmente foi um serviço criado agora na pandemia e vem ajudando profissionais que estão aí com travas em seus momentos profissionais e podem ter um recurso mais acessível, mas com muita responsabilidade e acompanhamento nesse processo de mudança profissional, tá bom? Val, obrigada por estar aqui, beijo para você. É uma amiga querida que está em mudança de carreira total. E eu estou uma grande espectadora do que Deus fará no futuro, na sua nova trilha, e muito orgulhosa. Érica, muito bom, maravilhosa, me fez pensar bastante sobre esse mundo digital. Érica, você mora aqui também. É bom, né? A gente tem pessoas aqui que vêm e que apoiam o nosso trabalho, que são muito queridas, vocês são muito queridas, Roseli, Valéria, Érica, beijo grande para vocês. Também se conhecerem pessoas que estão precisando pulverizar os pensamentos aí, compartilhem, né, essa live e a gente, né, quer aí poder ajudar o maior número de pessoas possível nesse momento de grandes mudanças no mundo do trabalho e no mundo profissional. Tá bom, meninas? Então, um beijo grande para vocês, fiquem com Deus e até a próxima live. Tchau, tchau!